Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai estar assistindo esse vídeo. E nós estamos gravando mais uma tentativa de resposta a uma questão. Essa questão foi proposta pelo Saulo, inscrito aqui no canal. Já agradeço bastante ao Saulo. Trata-se de uma integral definida, assunto normalmente tratado em cálculo 1 às vezes cálculo 2, acho que mais especificamente em cálculo 2. A questão mais destinada, como eu disse a vocês, não é uma aula, é a resolução da questão, então possivelmente é mais destinado a quem pediu a questão, para quem já conhece um pouco do cálculo, e a explicação vai ser mais direta e pontual. Bom, quem tiver uma outra solução, fica à vontade aí para apontar soluções alternativas, tá bom? Não existe só uma resposta em matemática, não é? Mas veja, essa questão, eu achei ela bem legal, bem pertinente, porque ela precisa de um algebrismo ali, né? De alguma sacada. O que eu achei bacana foi a sacada que ela precisa ter para que você possa chegar numa solução adequada. Bom, a sacada que eu vou apresentar para vocês é essa. Então, a nossa integral definida é essa que vocês estão vendo aí. X sobre a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao cubo. Isso definida no intervalo de menos a mais a. Você observa que essa integral propõe uma integral em y e não em x. Então, isso já é uma coisa interessante para se mexer, para se pensar. Outra coisa que você pode pensar aí é o seguinte: você precisa dar uma arrumada nessa expressão. Então, o que é que eu vou fazer aqui de primeira, né? Eu vou dizer que isso aqui pode ser escrito de outra forma. Então, você me acompanha aí, por exemplo, de menos a mais a, e você vai perceber que eu posso escrever isso aqui mais ou menos desta forma aqui, ó. Eu posso fazer o tracinho da fração bem bonitinho aqui para poder ficar legal. E aí você vai perceber o seguinte: posso deixar o meu x aqui em cima e embaixo nada vai impedir de eu reescrever esta parte de baixo, ou parte do denominador, dessa forma. Ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado vezes a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ora, e aí obviamente o dy aqui, né? Por quê? Porque você percebe que, se você teve dificuldade nessa transformação, você vai perceber o seguinte: só você olhar para o radical do denominador original, você vai ver que esse radical pode ser escrito como x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios. E a teoria de potência nos diz que potência de mesma base, você conserva a base e subtrai os expoentes. Então, se você olhar isto aqui, ó, que eu escrevi, nada mais é do que, eu vou apagar já, mas só para você ver, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 1, certo? Vezes x ao quadrado mais y ao quadrado elevado a meio. Ora, potências de mesma base, o que é que você faz? Conserva a base e soma os expoentes, não é? Se você soma 1 com meio, vai dar exatamente os 3 meios, que é o equivalente a isso aqui, né? Ou seja, a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado elevado ao cubo é exatamente igual, eu posso escrever isso assim, né? É quadrado mais y ao quadrado elevado a 3 meios. Ok? Muito bem. Então foi assim que eu cheguei desse outro lado, quer dizer, uma transformação algébrica lá não tão complexa, não é? Mas que vai nos ajudar um monte na solução dessa integral. Bom, aí aqui entra um negócio que eu acho mais fabuloso, né? Eu vou tentar desenhar o máximo possível aqui, o máximo possível legal, mas eu não garanto nada, tá, pessoal? Então, por favor, me perdoe se o desenho ficar ruim. Imagine um triângulo retângulo desta forma aqui, ó. Imagine um triângulo retângulo desta forma, só para a gente ter uma noção. Certo? Aí imagine que aqui eu tenho um cateto que eu vou chamar de x, aqui eu tenho um cateto que eu vou chamar de y, certo? E aí
qual seria a hipotenusa? A hipotenusa não é, segundo Pitágoras, né? O quadrado da hipotenusa não é igual à soma do quadrado dos catetos, não é? Então, eu poderia tranquilamente dizer que isso aqui seria a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Poderia ou não? Poderia, por Pitágoras. Por que eu penso nisso? Porque isso aqui, ó, aparece bem aqui para mim, ó. Olha só. Então, isso já é um bom indicativo do ou onde que isso vai me ajudar, ok? Ora, vou colocar aqui um ângulo θ, por exemplo, que também vai me ajudar bastante. Por quê? Porque dessa informação desse triângulo retângulo, eu posso tirar o quê? Posso tirar algumas coisas. Como, por exemplo, eu posso tirar que o seno de θ é igual, ou será igual, a o y, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa. E a hipotenusa a gente sabe, que colocamos ali agora, que é a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Aí eu guardo isso para mim. Ainda posso até melhorar isso um pouquinho, porque eu posso dizer que isso vai implicar em que esta raiz quadrada do x ao quadrado mais o y ao quadrado vai ser igual a o y sobre o seno de θ. Acho que tranquilo ver isso, né? Muito bem. E aí eu guardo isso para mim, tá certo? Porque eu posso tirar outra coisa dessa figura de cima, que a tangente, por exemplo, de θ vai ser o y, cateto oposto, sobre o cateto adjacente, que é o x. É relação métrica no triângulo retângulo lá de trás, não é? Que aprendemos lá atrás. Isso aqui vai implicar necessariamente que o seu y, ou o nosso y, vai ser igual a x tangente de θ. Aí você pode perguntar, mas por que você está fazendo isso? Porque é uma forma de eu transformar essa expressão para que eu possa integrá-la com maior facilidade. Porque do jeito que ela está originalmente, eu não encontrei nenhuma forma de fazer direto. Tá certo? Muito bem. Bom, mas e aí? Estou aqui, né? Cheguei até aqui. O que é que eu posso tirar daqui? Eu vou tirar o seguinte, eu vou derivar este y aqui. Ou seja, eu vou achar o meu dy. O dy, então, vai ser o quê? Qual é a derivada de x tangente de θ? Né? Derivada em y. O x é constante, então a gente deixa ele aqui. E a derivada da tangente de θ vai ser, então, secante ao quadrado de θ. E aí, dθ, porque eu estou fazendo tudo em função de θ agora. Então, veja que eu já cheguei nesta informação aqui e cheguei nessa aqui. E tenho essa aqui também. Então, vamos guardando tudo para ficar tranquilo, tá certo? Para a gente ter uma sequência, porque a gente vai usar tudo isso, tá certo? Bom, e agora? O que é que eu vou fazer com isso? Bom, agora, lembra que nós chegamos que a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado é y sobre seno de θ? Agora, quanto é o y? O y não vale isso aqui, ó. Então, eu vou substituir aqui o valor de y. Então, eu vou ter que a raiz quadrada do x ao quadrado mais o y ao quadrado vai ser exatamente o valor de y, que eu vou colocar aqui, que vai ser x tangente de θ sobre o seno de θ. Correto até aí? Tranquilinho? Muito bem. Só que a gente sabe também que o que é tangente de θ sobre o seno de θ não é exatamente a secante de θ? Então eu posso escrever isso aqui, ó, que é a raiz quadrada do x ao quadrado mais o y ao quadrado vai ser exatamente igual ao x tangente de θ sobre cosseno de θ vai dar exatamente o que? A minha secante de θ. Então você perceba que eu já cheguei num outro valor aqui que vai me ser muito útil na hora de resolver a minha integral. Veja que até agora nada da integral foi feito. Eu só fiz transformar. Né? Nós estamos fazendo operações algébricas, trigonométricas, para poder chegar numa forma melhor de se entender ou de se visualizar a questão. Agora vamos então reescrever isso, certo? Vamos reescrever a função
inicial, que é esta minha função bem aqui, ó. Então perceba o seguinte, eu vou reescrevê-la aqui para a gente poder acompanhar, tá? Só que eu não vou fazer ela de forma definida, porque a gente sabe também, por exemplo, que a integral definida, você pode integrar uma função de forma indefinida e depois usar o teorema geral do cálculo para definir os limites de integração, aplicando o valor da integral indefinida calculada, né, nos limites superiores e inferiores. Então, eu vou reescrever a minha função ali, assim, ó, integral, aí aquele bem grande, né, aquele nosso traço bem grande, e aí vai ter aqui o x no numerador, estou olhando ali para cima para não errar nada na hora de copiar, x ao quadrado mais y ao quadrado, vezes a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, dy. Ok? Aí olha só que bacana, daqui para frente a gente vai só substituir. Então o que é que eu vou substituir primeiramente? Fazer um traço bem grande, maior possível aqui, e vou colocar logo o denominador. Veja, no denominador eu vou simplesmente manter o x ao quadrado e no lugar do y ao quadrado eu vou colocar o valor do y ao quadrado do y que está bem aqui, ó. Lembra? Aí começar a usar as coisas. Então, elevando o y ao quadrado, eu vou ter ali então mais o y ao quadrado, que é x tangente de θ. Então vai ficar x ao quadrado tangente ao quadrado de θ. Certo? Beleza? E o resto, né? E o que tem depois disso, multiplicando, é o que? A raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, que é quem? Olha aqui, x secante de θ. Percebeu? Que aí tudo bem, né? E aqui eu tenho o meu x aqui em cima. Ora, mas ainda tem esse dy aqui, ó. Esse aqui. Só que quanto é dy? Aqui também. Que é a derivada do y, né? Que nós encontramos ainda agora. Que então vai ser x secante ao quadrado de θ. Beleza? E aí dθ, obviamente, não é? Dθ. Então você nota que a expressão começou a ficar um tanto quanto bonita. Agora, isso aqui, para quem olha, diz, poxa, mas o que danado é isso? Mas aí é que entra a grande sacada do negócio, que é as relações trigonométricas no triângulo retângulo. Preste atenção nessa passagem agora. Vou botar um igual bem aqui e vou botar um igual aqui como para a gente seguir a equação, beleza? Então, olha só, eu vou botar a minha integralzinha aqui e aí vamos raciocinar da seguinte forma. Primeiro, o numerador fica simples, né? Vou multiplicar ali, vai ficar então x vezes secante ao quadrado de θ. Beleza? Ficou ali o numerador. O dθ eu ponho depois. E o numerador vai ficar como? Aí perceba que aqui é o grande, talvez, pulo do gato. Essa expressão que eu marquei para vocês ali, ainda há pouco, me diga que se você olhar para aquele triângulo retângulo em cima, me diga se você não percebe que aquilo ali é a soma do quadrado de dois catetos. Um é o x, que está ali, e o outro é um tal de x ao quadrado tangente ao quadrado, ou seja, é o y. Concorda? Sim ou não? Então, esse é exatamente a soma do quadrado dos catetos, que vai ser exatamente igual à hipotenusa ao quadrado, que é esse camarada aqui. Ora, mas quem é a raiz quadrada de x ao quadrado de y ao quadrado? Não é x secante de θ? Então, aqui embaixo, no lugar disto aqui tudo, eu posso substituir por x ao quadrado secante ao quadrado de θ, conforme mostrado aqui, ó. Certinho? E o resto fica do mesmo jeito, né? X secante de θ. E aí eu vou colocar o dθ aqui para eu não esquecer. Então perceba que agora ficou uma maravilha, né? Opa, aqui em cima eu esqueci, né? Quando eu for multiplicar esse x aqui por esse, isso aqui fica ao quadrado também. Por quê? Porque se não ficasse ao quadrado ia complicar a minha vida toda. Porque agora eu posso vir aqui, ó, com alguma tranquilidade
e eliminar ou simplificar esses dois camaradas, me resultando apenas toda esta equação aqui vai resultar em, vai ficar só 1 sobre x, 1 sobre x é constante, então eu já posso botar para fora da integral, e aí vai sobrar para mim integral de dθ sobre secante de θ. Olha só como reduziu muito, não é legal? Aí é fácil a gente fazer essa integração aqui, porque o que é que a gente vai fazer? A gente simplesmente vai notar, deixar o 1 sobre x que está do lado de fora, a integral de 1 sobre, né, porque aqui você tem 1 sobre secante de θ. A integral de 1 sobre secante de θ é o cosseno de θ. Né? Então, na verdade, 1 sobre, não é integral não, perdão. 1 sobre a secante de θ é o cosseno de θ. Então, você vai ter aqui cosseno de θ dθ. O que vai resultar em a nossa derivada, a nossa integral está chegando ao fim aqui, né? Então, agora sim, transformei toda a minha função e agora eu vou integrá-la de forma indefinida. Ficou muito mais fácil, não ficou? Quanto é a integral de cosseno de θ? Não é seno? Então, isso aqui vai ficar 1 sobre x, seno de θ, lembra como é a integral definida, que eu estou fazendo por enquanto, mais c, que é a constante de integração. Então, veja que eu consegui, depois de toda essa transformação, consegui chegar em uma função, né, um resultado geral, ou seja, uma função que foi resultado da integral indefinida daquela minha função inicial lá. Beleza? Ora, mas eu posso ainda substituir, porque eu sei, por exemplo, que o seno eu posso substituir isso aqui pelo seguinte, desta forma, né? Do jeito que está colocado, nós podemos fazer o seguinte. Então, nós podemos fazer o seguinte, observando de novo que o seno de θ, a gente guardou ele bem aqui, ó, lembra? Olha só, lá em cima a gente guardou o seno de θ, tirando da relação trigonométrica no triângulo retângulo. Então, eu posso só substituir aqui, né? Então, para a gente concluir, eu vou colocar aqui que o resultado dessa integral, concluir essa primeira fase, né? Vai ser 1 sobre x, substituindo o seno de θ pelo valor dele, que é y sobre a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, tá certo? Mais c. Ok? Resultando, então, finalmente, em y, que multiplica no denominador x raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, veja que eu consegui encontrar um valor para essa integral de forma indefinida. Para que a gente faz tudo isso? A gente faz tudo isso para poder facilitar o processo de integração daquela função original, que é uma função, lembra, definida no intervalo de a a a. Bom, agora eu vou simplesmente passar isso aqui para uma outra folha, visto que aqui a gente já, né, o que tínhamos que fazer de transformação está aqui, agora a nossa função é essa. Aí você vai perceber que de integral tem muito pouca coisa nessa questão, porque a integral só foi aqui para a gente poder chegar na integral do cosseno, que é seno e tal, o resto foi só transformações trigonométricas. Então eu vou passar para uma outra página aqui e vou simplesmente copiar aquele nosso resultado final, né? Aquela nossa função que ficou então como y no numerador e embaixo x, que multiplica a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Esta é a nossa função, mais c, né? Não posso esquecer do mais c. Muito bem, só que agora, né, nós temos que fazer a integração disso. Então, essa é a função geral, certo? E nós queremos, não podemos perder o foco. A nossa integral, lá do início, é uma integral definida entre menos a e mais a, de quem? De x sobre, aí eu vou escrever já da forma melhor, que se visualiza melhor, né? Elevado a 3 meios. Então você tem esta integral para resolver. Beleza? Bom, aí você vai perceber com alguma tranquilidade que
Passando, na hora de integrar isso e considerando o resultado final da nossa, das nossas transformações que fizemos anteriormente, que esta função toda, essa função original, ela pode ser escrita desta forma aqui, né? Como nós vimos ali em cima, pode ser escrita como y sobre x, que multiplica a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, certo? Como nós vimos ainda agora ali, só que nós tiramos agora o mais c, porque nós vamos estar fazendo uma integral definida desta função aqui, né? Você percebeu? Agora a gente vai, como a gente conseguiu transformar aquela função de cima nessa, agora é só a gente integrar esta função nesses limites de integração. Aí você vai perceber que vai ficar bem mais tranquilo, porque daqui para frente você aplica o teorema geral do cálculo, que fala que para você saber qual é a integral de uma função definida no intervalo, você aplica o valor dos intervalos na função, subtraindo, ou seja, subtraindo o valor numérico do intervalo da função no intervalo superior, menos o valor numérico da função no intervalo inferior. Isso vai ser, então, aplicando o a e o menos a nesta função aqui, diminuindo os dois, você vai ter, então, lembra que a integral é em y, tá? Esqueci de botar o dy aqui, mas é em y, tá certo? Então vai ficar a, por isso que você substitui o valor de a em y, tudo bem? Beleza, então vai ficar a sobre x, que não é sua variável agora, raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado, eu estou substituindo o y, né? Menos a aplicação agora do intervalo inferior, que vai ficar então menos a sobre x raiz quadrada de x ao quadrado. Ora, o menos a ao quadrado vai dar mais a de novo, né? Certo? Até aí, tudo bem. Todo número negativo elevado a um expoente par dá positivo. Sabemos disso aí. Ora, então daqui nós podemos resultar em quê? Fazendo essa subtração, barra soma, enfim, você vai ter, se você observa, só trocar esses sinais aqui, só para ficar legal, mas claro que isso aqui vocês já fazem com alguma tranquilidade, né? Então aqui vai ficar mais a, mais porque eu fiz o jogo do sinal, né? X que multiplica x, a raiz quadrada de x ao quadrado mais a ao quadrado. Perfeito? Então, se você soma esse com esse, então, olha que coisa legal. Você vai ter o resultado final da sua integral, 2a, porque eu estou somando. Por que eu somei o a com a? Porque os denominadores das duas frações são exatamente os mesmos. X ao quadrado mais a ao quadrado. Beleza, pessoal? E aí, dessa forma, a gente conclui chegando no resultado da nossa integral. Ou seja, esta integral aqui, então, definida entre menos a e a, é exatamente igual a isto, só que lembrando, eu só consegui chegar aqui porque eu fiz toda essa transformação trigonométrica para sair desta função e chegar nesta aqui, ó. Porque eu, particularmente, quem tiver outra ideia pode postar aí, mas eu, particularmente, não consegui sair direto. Eu tive que fazer essa manobra algébrica trigonométrica para chegar nesta função e aí, então, substituir esta função, né? Você nota que eu peguei esta aqui, que é a minha função que eu encontrei lá do outro lado, na outra página, e substituir pela função que foi me dada como integração, como integral. Por que eu posso fazer isso? Porque, veja, eu peguei a função e trabalhei ela durante todo esse tempo e só fiz substituir aqui. E no final das contas, eu achei uma função, eu fiz a integral indefinida e encontrei uma função geral, ou seja, aquela função que representa a integral indefinida da função dada,
certo? Então eu saí de uma função e cheguei em outra que representa a mesma coisa, beleza? E chegando aqui então, isso feito, eu pude fazer as substituições aplicando o teorema geral do cálculo e chegando no resultado em questão. Ok, pessoal? O vídeo ficou um pouquinho maior do que o normal, mas é porque essa questão ela é realmente muito longa e precisei de um pouco mais de tempo para expor para vocês, beleza? Espero que gostem, espero que valha o joinha aí, principalmente do Saulo, tá certo? E faça como o Saulo, postem aí questões que vocês não consigam fazer e que necessitem entender um pouco melhor, que eu vou tentar, na medida do possível, resolvê-las e mostrar para vocês como eu fiz, ok? Abraço, fiquem com Deus e até a próxima.